Olá pessoal, meu nome é Fábio e agora nós vamos aí dar continuidade na nossa videoaula. Então nós já tivemos aí duas videoaulas. Se você não assistiu, procura aí no nosso canal aí, encontre as videoaulas, assistam as videoaulas, ok? E nós vamos dar continuidade agora aí, falando hoje um pouco aí sobre os alias que nós podemos usar no nossos selects. Os alias também são aí muito simples de se usar, porém também é muito utilizado, principalmente quando nós queremos gerar relatórios, nós queremos imprimir uma consulta e nós queremos modificar ali o nome do campo, ou até mesmo quando nós criamos alguma view que vamos disponibilizar para terceiros e não queremos que essa pessoa veja o nome do campo real do banco de dados, então nós usamos aí o alias como uma fonte para que isso seja possível, entendeu? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é usar o nosso banco, ok? Esse banco nós já estamos usando aí desde o início do curso, chama o TSQL 2017. Se você quer acompanhar aí, fazer os exemplos que eu vou fazer aqui, vou deixar aí o link na descrição para que você possa baixar o script, rodar aí no seu computador para que possa fazer os exemplos aí que nós estamos praticando aqui no site, ok? Então vamos pegar aqui um primeiro select e vamos analisar ele. Então aqui eu tenho um select que está pegando aqui para mim a coluna EmpID, First Name, Last Name, ok? Está pegando da tabela Employees, da tabela Funcionários. Um select bem simples, então quando eu executo ele me trouxe aqui alguns dados e você pode notar que cada coluna é referente ao nome que está no meu select aqui. Então vamos supor que eu não quero que a minha coluna aqui seja EmpID, eu quero que ela tenha um outro nome, ou até mesmo minha coluna First Name, eu não quero que seja First Name, eu quero que seja primeiro nome. Como que eu faço isso? Através do alias, ok? Então vamos ver aqui um exemplo bem simples do uso do alias. Então aqui eu estou pegando o select acima e abaixo eu estou aplicando o que? Estou aplicando o alias. O alias nada mais é do que um apelido que eu dou para a minha coluna. Então quando eu rodo esse comando, note-se que a coluna EmpID virou ID funcionário, a coluna First Name virou primeiro nome e a coluna Last Name virou sobrenome, ok? Então bem simples de utilizar o alias, lembrando que ao utilizar essa sintaxe as à frente da coluna que eu quero mudar o nome, este nome ID funcionário ele só vale aqui mesmo no tempo de execução, tá bom? Se você voltar aqui, por exemplo, lá no seu database, tabelas, e você vir aqui na tabela Employees, as colunas EmpID, Last Name e First Name, ela continua do mesmo jeito, então não sofre alteração na estrutura física, ok? Isto vale somente para o tempo de execução. Aqui eu estou colocando um alias num campo existente, ok? Mas eu também posso colocar aí um alias em campos que não existe na minha base de dados, ok? Nós já falamos aí desses campos extras que nós podemos criar nos nossos selects. Então se você não assistiu às outras videoaulas, você assiste que você vai entender melhor do que nós estamos falando. Então aqui no caso, eu criei um campo extra. Isso aqui, year, é uma função do SQL Server, que ele vai me retornar aqui o ano com base na data que eu estou passando. Então aqui eu tenho o que? A hire date, e eu estou falando aqui que eu quero somente o ano desta data. Estou dando aqui um alias para esse campo, ok? Então quando eu rodo o meu select, note que eu tenho uma coluna extra que eu criei em tempo de execução. Esta coluna não existe na minha base de dados, eu não tenho uma coluna aqui
Here hide, ok, você pode verificar aqui ao lado. E através de uma função do SQL Server, junto com o alias, que é identificado pela palavra as, eu criei aqui um apelido para minha coluna. Se eu não tiver esse alias, ele vai aparecer aqui para mim como uma coluna chamada noColumnName, ok? Então já expliquei que essa coluna não faz parte da minha base de dados. Só que se eu preciso disponibilizar essa consulta, por exemplo, para o meu gerente ou para alguma outra pessoa salvar aí num arquivo Excel, eu preciso colocar um identificador nela. Então todo identificador aqui é baseado com o as, ok? O alias nós podemos utilizar ele também de uma outra forma. Aqui nós utilizamos o alias nas colunas do meu select, mas eu posso utilizar ele também aonde? Eu posso utilizar ele nas minhas tabelas, ok? Então aqui eu tenho a minha tabela sale.orders e eu estou dando um alias para minha tabela. Eu estou falando que no meu select eu vou me referenciar a essa tabela como SO. Então sempre quando eu coloco aqui, por exemplo, SO ponto, eu tenho acesso a todas as minhas colunas, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui required date, ok? Que é a mesma coisa que eu viesse aqui, por exemplo, e indicasse aqui sales.ord ponto required date. Então eu criei basicamente um atalho na minha tabela, ok? Ele está reclamando aqui porque eu tenho dois campos iguais, então vou cortar aqui. Então eu também posso utilizar o alias nas minhas tabelas, e isso aqui é muito utilizado, essa parte aqui, quando nós trabalharmos aí com união, quando nós fizemos aí os nossos unions, que nós tivemos que usar aí mais de duas tabelas, então nós vamos utilizar muito os alias para facilitar, ok? Porque eu posso ter duas tabelas que tenha uma coluna com nomes iguais, entendeu? Então eu posso ter na tabela Employee ID, eu posso ter na tabela Cliente ID. Então eu preciso distinguir de qual ID que eu estou querendo no meu select, quando eu tenho mais de uma tabela. Então o alias aqui representado pela palavra as na tabela, ele é muito utilizado também. Ok? Então pessoal, por hoje é só. É muito simples essa parte do alias. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima videoaula.